E eu fiquei pensando também no nosso próximo palestrante, se ele tivesse tido um professor youtuber, pode ser que, né? Porque ele não gostava de matemática, já sei, ele não gostava de matemática, ele não se encaixava muito bem na escola, e ele tinha pressa também, então ele não gostava de matemática, não se encaixava e era bem apressado. O primeiro protótipo que ele fez foi aos 11 anos, e foi uma caixa para engraxar sapatos, vamos ver se eu estou certa. E hoje ele cria robôs. O Marcos Wesley é fundador da Zoom Education for Life, que é uma empresa pioneira e líder no segmento de robótica educacional e educação tecnológica. Já são mais de 5.000 escolas públicas e privadas impactadas e quase 2,5 milhões de alunos atendidos. Marcos, é verdade que você não gostava de matemática? Vem falar aqui. Se tivesse um professor assim... Aqui, ó, vamos ver se tivesse assistido o Pedro... Quem sabe, né? Aí. É verdade, sim, pessoal. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à Secretaria de Educação, à Fundação Vanzolini, à equipe do Inova Day. E, bom, para mim é uma alegria grande estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Eu acho que eu fiquei, dos meus 12 anos de educação básica, 9 foram em escola pública. Estudei no Alberto Levi, ali no Planalto Central, e eu usei esse título, Eu Sobrevivi à Escola, e vou usar um pouco de storytelling, contação de história, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória de vida, porque essa trajetória moldou muito o meu caráter, a minha personalidade, e as características de empreendedor que eu venho construindo desde a minha infância. Então, vou usar um pouquinho aí de storytelling. Bom, quando eu era criança, eu tive um grande sonho. E o sonho era ser piloto. Então, aos 9, 10 aninhos, eu fui nutrindo esse grande sonho. Me encantava olhar um painel de um avião cheio de instrumentos e você poder controlar, acionar, comandar um equipamento, uma máquina, uma tecnologia como um grande avião. Na minha infância, na década de 70, esse sonho ele foi mais alimentado ainda, quem é dessa época, né? O Almirante Nelson, quem não se encantou com as histórias de viagens ao fundo do mar. O Subvoador. Gente, essa série começou na década de 60, hein? Imaginem a gente crescer com essas histórias, né? Está aqui o Almirante Nelson e a sua equipe. E tem uma coisa muito interessante, nessa época, na década de 70, a minha família morava no Distrito Federal, no Cruzeiro Velho. E o meu vizinho, meu amiguinho Sérgio, o pai dele era sargento especialista da aeronáutica. E teve um dia que ele chegou em casa com um caminhão da aeronáutica, cheio de painéis desses de comandos, que iam ser jogados no ferro velho. Ele falou, não, vou levar isso para casa para o meu filho brincar. Gente, vocês não imaginam o que é para uma criança você assistir um episódio de Viagem ao Fundo do Mar e ter uns painéis desses aí para controlar. Vocês não imaginam o que passa na cabeça de um garoto de 8, 9, 10 anos. E com isso eu fui construindo muitas histórias, fui desenvolvendo a minha imaginação, a minha curiosidade. Não tinha uma tarde da semana que a gente não passasse pelo menos 2, 3 horas criando episódios e fantasias em torno do Viagem ao Fundo do Mar. E para nós não era mais suficiente usar aquele painel de comandos. A gente tinha que quebrar ele e ver o que tinha dentro desse painel de comandos. E tinha essas placas esquisitas eletrônicas. E nós começamos a aprender um pouquinho de eletrônica. Então, a gente foi nas bancas e começamos a comprar as famosas revistas Saber Eletrônica, do Hélio Fittipaldi. Já não existe mais, infelizmente, essa editora. Bom, e as minhas aventuras, as minhas brincadeiras de infância foram seguindo e aumentando em complexidade. A gente queria construir agora bombas. E nós começamos a pesquisar em enciclopédia como é que a gente faz pólvora com salitre, enxofre e carvão.
porque a gente queria também fazer toda a pirotecnia dos filmes. Também não era suficiente, fomos caçar morcego no meio do mato de noite, 11 e meia-noite, essa foi uma das aventuras que a gente foi fazendo. Carrinhos de rolimã, acho que isso aqui é a história de muitos que estão aqui nessa sala, não é isso? Construir a sua infância aí com grandes aventuras e brinquedos. Bicicleta, para mim, era um instrumento para você fazer grandes aventuras. Eu viajava 40, 50 quilômetros com 11, 12 anos de idade. Eu lembro uma vez que o meu pai, professor, minha mãe costureira, ele pegava aqueles ônibus da aviação da Aviplan, que a pessoa ficava pendurada na porta, e ele via a garotada fazendo rabeira, segurando ônibus ou caminhão, fazendo rabeira de caminhão. Né? Ontem morreu um jovem com isso. E ele chegava em casa e falava assim para mim: meu filho, eu tenho certeza que você não faz isso não, né? Não, pai, eu não faço isso não. E certo dia, eu na rabeira de um caminhão com mais amigos, quando eu olho para dentro do ônibus, lotado, cheio de gente, a primeira pessoa que eu vejo é meu pai. Então você imagina aí a surra que eu levei quando criança. Gente, as minhas aventuras, elas continuaram. E eu, aos 13 anos, eu comprei o meu primeiro computador, um TK-85. Comecei a aprender a programar. Essa é a minha família, 6 filhos, meu pai Aquino, minha mãe Nízia, são vivos, graças a Deus. Família muito simples. E eu, para poder realizar esses sonhos, eu também fui empreender. Eu não esperava ganhar, até porque eu não tinha condições. Ter um bolinho de aniversário lá em casa era muito raro. Então eu tinha que ir atrás dos meus sonhos. E eu decidi construir uma caixinha de engraxate e fui para a rua para pagar aquela conta que vocês viram lá, viu, pessoal? Todos aqueles brinquedos e aquelas aventuras, o protagonista que financiou, o financiador, o investidor, era eu mesmo com o meu trabalho, tá? Fui vender coisa de porta em porta, e vendi pimenta do reino, e vendi título de clube, e vendi muita coisa, lençol e toalha de porta em porta. E aos 13 anos, eu bato numa porta, um senhor atende, me ouve apresentar os meus produtos à venda, né? E ele fala: rapaz, como você fala bonitinho, você quer trabalhar na minha empresa? Como assim? O que é empresa? E com 13 anos eu fui contratado com carteira assinada, e depois fui para uma gráfica, enfim. E tem uma coisa que eu olho para trás, na minha reflexão de vida, e eu relaciono 5 coisas, 5 pilares, características que foram fundamentais no meu perfil empreendedor e como pessoa. Né? Primeiro, escassez. Eu sempre tive muita escassez. Eu nunca ganhei um dinheirinho para gastar. Lá na minha casa não tinha mesmo. Nunca faltava o básico, graças a Deus, mas não tinha o supérfluo. Tá? 6 filhos. Outra coisa foi não depender de adultos para realizar o sonho. Então, eu sempre corri atrás dos meus sonhos. Eu queria realizar, eles iam aumentando em complexidade, tá? A gente sempre quer mais, uma característica do ser humano, e eu não podia depender de um adulto, senão ia ter aquela famosa frase: quando você crescer, você vai poder ter. Estude, se aplique, e um dia você terá. O conhecimento e as técnicas sempre foram adquiridas no momento do fazer, no momento da necessidade. Não porque eu tenho que fazer um curso, outro curso, não. Os conhecimentos vinham no momento de significância, no momento do fazer, de superar os desafios, de projetar. E é por isso que a quarta coisa é a questão da curiosidade, do desafio. Isso sempre alimentou a minha infância. Projetos. Quando eu olho para trás, sempre trabalhei com projetos. Qualquer ideia que vinha à nossa mente, a gente passava a estruturar como nós podemos realizar essa ideia, esse projeto. Pô, vamos vender limonada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos cuidar de carros. Eu cuidei muito de carros em estádios de futebol, e tudo isso era um meio. Meus pais, graças a Deus, nunca precisaram desse dinheirinho, mas era o meio para financiar os meus projetos e os meus sonhos. E sonhar sempre, pessoal, isso é uma coisa maravilhosa.
O ser humano, dentre todos os seres vivos, ele tem essa coisa linda de sonhar, essa autoconsciência, essa imaginação, né? Eu acho que é uma coisa extraordinária, você está sempre sonhando coisas novas. A escola. Gente, o que eu vou falar para vocês é verdade. Eu lembro muito pouco da escola. Todas as melhores experiências que eu tive ocorreu fora da escola. Eu só lembro de 2 professores. Um falou para mim, puxa vida, ele perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser um piloto de avião. E ele me falou, mas você nunca vai ser, você não gosta de matemática? E eu pensei, poxa, mas o que tem a ver os pilotar um grande avião e a matemática? Então, isso já criou uma tristeza muito grande para mim naquela época. E a outra professora, a professora Elzinha, aqui no Alberto Levi, foi uma professora que se dedicou a me ensinar como fazer uma redação. Eu trabalhava de manhã, estudava à tarde no Alberto Levi e à noite fazia eletrônica. E a Elzinha me ajudou com um carinho muito grande, depois da aula, a superar as minhas dificuldades em redação. Foi uma professora muito especial que eu guardo no coração. Tudo que eu pudesse fazer para não estar dentro da sala de aula, eu fazia. Porém, eu cumpria as minhas obrigações como filho. De honrar o meu pai, a minha mãe, ele professor, ela costureira, então eu tinha que passar de ano. Nunca fiquei de recuperação. Então eu fazia o básico, para eles ficarem felizes que eu estava passando de ano. Em 89, eu estava saindo do Exército, me casei com essa linda moça, estamos indo aí para 30 anos, e entrei na área de software na Anacom em 1989. Comecei a Zoom em 96, com esse sonho de levar para as escolas formas de aprendizagem inovadoras, onde o aluno pudesse aprender por meio do fazer, construindo as coisas, projetando, trabalhando em equipe. E esse caos que a professora Veridiana falou é exatamente isso, é aquele caos saudável, um caos para o pensar, para a discussão de ideias, para tirar da zona de conforto, para se mobilizar, para ir atrás das coisas. Isso é muito saudável, a escola precisa muito disso. Aqui é um ambiente de robótica. Vocês sabem como funciona a robótica. É exatamente isso, é um instrumental. O resultado, o importante da robótica não é o kit, não é o produto da robótica, é o processo da robótica. Tem uma frase linda que a garotada fala nos torneios de robótica. Não se trata de pessoas construindo robôs, mas de robôs construindo pessoas. Porque a jornada encanta, aprende a trabalhar em equipe, a resolver problemas, desenvolver imaginação, se superar, enfrentar desafios. Depois teve uma situação que impactou a minha vida muito. No Ibirapuera tinha um projeto social do Instituto Terceiro Milênio, e ali tinha muitos garotos que, ao invés de irem para a FEBEM, o pessoal colocava na robótica do Instituto Terceiro Milênio, na época o Manolo e a Regina. E um dia eu chego muito cedo, 7h30 da manhã mais ou menos, tem um garoto já na porta esperando a aula de robótica, foi um projeto que eu fiz uma doação na época, tinha um garoto já na porta do Instituto Terceiro Milênio. Eu perguntei, nossa, você chegou muito cedo hoje. Ele falou, tio, eu não voltei para casa, que eu moro muito longe, e eu decidi ficar aqui, senão eu ia perder a aula. Aí eu falei, meu Deus, nós temos algo nas nossas mãos, muito mais do que um produto, do que um kit, do que uma metodologia, algo que pode transformar vidas. Isso mudou completamente a minha visão. E eu comecei a pensar na escalabilidade, como eu levo isso para o Brasil todo. A escola tem a dificuldade de tempo, nós não temos uma educação de tempo integral, dificuldade de currículo, muito conteúdo. O processo hoje de contratação não tem nada a ver com acúmulo de conhecimento, formação, tecnologia, ainda existe aquele equívoco de que tecnologia é para facilitar ensino, isso é um equívoco. A tecnologia ela tem que ser processo, tem que dar oportunidade de criação, não só de melhorar o lado do professor para transmitir a aula dele. A tecnologia tem que ser usada como um instrumental também para provocar ideias e o processo criativo do ser humano. Em 2003, a gente lança a Zoom, que é essa metodologia que eu consegui dar escalabilidade. Ela é simples, ela é um modelo holístico que vai além do STEM. A gente procura também trabalhar a questão de atitudes
e valores para a vida, numa linha de simplicidade. E eu vou mostrar um vídeo para concluir, é de uma escola municipal em São Bernardo do Campo. Esse vídeo eu uso ele há muitos anos, ele é um projeto de 2007, porém, ele expressa muito a minha paixão, o meu sentimento, a minha alegria, comprometimento com esse tipo de metodologia como a robótica. Sabe qual é a diferença entre adultos e crianças? É que elas ainda têm a capacidade de sonhar, apesar de todas as dificuldades. Agora você vai conhecer uma história emocionante de crianças ajudando outras crianças a realizar o que parecia impossível. Quem conta são os repórteres Maria Manso e Laércio Domingues. Com uma vida inteira pela frente, a criança sonha muito. Tenho vários, nossa, deve ter uns 10 sonhos por aí. Ser engenheiro, ser atriz. E qual seria o sonho de quem depende de rodas para andar? A dúvida fez os alunos desta escola pública se colocarem no lugar de 2 colegas que enfrentam todo tipo de obstáculo, sentados numa cadeira. Sem uma conclusão, fizeram a pergunta aos interessados. Jonathan, de 7 anos, e Marcos, de 9 anos, que agora está em casa se recuperando de uma cirurgia. A resposta surpreendeu a todos, porque o sonho deles não era ultrapassar degraus, nem vencer escadas. O que o Jonathan e o Marcos mais queriam era isso aqui, poder brincar de balanço. Todo mundo brincava e eu não brincava. Nunca podia imaginar que o sonho dele seria se balançar, né? Porque a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso. A surpresa logo deu lugar à ação. Nas folhas em branco, começaram a surgir os rascunhos. É muito difícil os desenhos. A gente fez balançar com corda, só que não podia. Do papel, eles passaram para as peças de montar. O impossível começava a tomar forma. O projeto foi parar nas mãos deste empresário do bairro, que transformou em realidade o que parecia um sonho. O projeto que a escola, que o grupo da escola apresentou, já constituía essa gôndola já para abrigar a cadeira de roda. Jonathan entra com a cadeira no balanço e as rodas são travadas. Depois, só precisa de um empurrãozinho para ganhar o céu. Ela começa a balançar e parece que eu tô voando. Como nos contos de fadas, o sonho realizado leva à moral da história. Quando você quer, você realiza. Não é só pensar em si mesmo, tem que também pensar nos outros. Saber ver com os olhos dos outros, né? E como as crianças não cansam de sonhar, Jonathan já fez outra encomenda aos colegas. Ter um gira-gira. Sem preconceito, nem diferença, quero brincar, quero aprender. Viva a justiça, viva a igualdade, que só a gente pode fazer. Em 2008, nós lançamos o projeto Bloco a Bloco Brasil que Queremos, lançamos os torneios de robótica no Brasil, já fizemos mais de 300 torneios. Esse projeto do Bloco a Bloco a gente doou para quase 250 ONGs e fundações. Marcos Pontes me ajudou muito no DEGASE, no Rio de Janeiro, com alunos e meninos e meninas em medida socioeducativa, onde temos um torneio de robótica. Agora eu estou buscando, para os próximos anos, modelos de escalabilidade, de baixíssimo custo, para levar a robótica, a cultura maker. Então, o exemplo foi o Maio Amarelo Kids, que foi a gamificação. A gente construiu um kit de R$ 9,00, onde as crianças construíram um carrinho com LEDs, com circuito eletrônico. E Deus me deu o privilégio, a oportunidade de realizar o meu sonho de infância, que é voar. Então, eu já estou aí com quase 1.300 horas de voo em helicóptero, em avião anfíbio e vários tipos de aviões. Gosto de acampar, está aí o Marcos Pontes voando comigo, voltando de um grande evento. Voei nesse caça também nos Estados Unidos. A minha família, já estou com netinha, apesar de estar com 49 anos, já tenho netinha, pessoal. E o meu versículo que eu deixo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse é o meu
O grande exemplo para mim é a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado.